alunos do nono, Colégio CEPAM, professor Edenilson aqui para nós retomarmos as nossas aulas de filosofia, né? Semana passada foi feriado, eu achei melhor não postar nada para vocês, e agora nós vamos retomar de onde paramos. Aliás, não de onde paramos, eu gostaria de retornar a algo que nós já conversamos na nossa última aula, mas eu acho importante retomar, né, para dar continuidade a partir daqui. É lá na página 404, pessoal, nós vamos falar sobre a fenomenologia. Lembram da fenomenologia? Daquele filósofo alemão, o Husserl. Quero que vocês acompanhem comigo aqui. Estou compartilhando aqui na tela com vocês. Fica mais fácil de vocês visualizarem daí. Vamos relembrar algumas coisas. Lembra que nós falamos da fenomenologia, que é uma corrente filosófica criada pelo filósofo alemão Husserl, Edmund Husserl. É difícil pronunciar esse nome Husserl, pronunciamos assim, né? O nome do capítulo ali é o problema da certeza, até destaquei aqui, ó, o problema da certeza e o início da fenomenologia. Por que problema da certeza? Eu já conversei isso com vocês em algumas aulas desde o início do ano. Tudo que nós pensamos chega a nós por meio dos nossos sentidos. E lembra que eu dei uns exemplos para vocês de algumas ocasiões em que os nossos sentidos nos enganam? Eu dei aquele exemplo para vocês do vestido, que alguns dizem que o vestido é branco e dourado, outros que é preto e azul, né? Eu, por exemplo, vejo branco e dourado, então os meus sentidos estão me enganando, né? Então, todos os filósofos se perguntam isso. Como ter certeza das coisas? Tá? E o Husserl fez a mesma pergunta. Então a filosofia se preocupa com uma série de questões e tenta responder essas questões. O que é o mundo? O que é o ser humano? E de onde surgem as coisas? Né? O ser humano sempre tentou responder essas questões, mas como ter certeza de que as nossas respostas a essas questões e a todas as outras questões que nós possamos fazer estão corretas? É um grande problema isso daí, né? E a filosofia tenta resolver isso, pessoal. Então, qual que é a proposta do Edmund Husserl? Uma ciência que apresente certezas, tá? Que nos dê segurança. Essa talvez seja a grande palavra na filosofia do Husserl, tá? Como ter segurança a respeito das coisas que nós entendemos do mundo, tá? Será que não estamos sendo enganados, né? Lembra, já discutiu isso em outras ocasiões. Lembra aquelas aulas que eu falei do filme Matrix, por exemplo? Né? O filme Matrix tem aquela questão que que os seres humanos vivem dentro de uma ilusão. Eles são enganados pelos robôs, né? Os robôs enganam os seres humanos por meio de um programa de computador que fornece informações incorretas a respeito do mundo. Eles acham que estão vivendo uma vida normal, seres humanos, mas na verdade eles são escravos e servem de reserva de energia para os robôs, tá? Mas eles vivem a ilusão, vivem numa ilusão constante, né? Até existem cientistas, eu já falei isso para vocês também, existem cientistas que dizem que há a possibilidade sim de que nós estejamos vivendo numa simulação de computador. Eu não acredito nisso, eu acho bobagem. Eu acho muito divertido isso em filme, né, em obras artísticas, literárias e tal. Mas eu não levo essa hipótese a sério. Mas tem cientista que pensa a respeito disso. E o que está no cerne desse pensamento é a ideia de que os nossos sentidos podem nos enganar, tá? Então, para o Husserl, não é possível discutir sobre um tema do qual não se possa dizer com firmeza sobre sua natureza, tá? Para falar de alguma coisa, a gente tem que conhecer a natureza daquela coisa, ou seja, penetrar na essência das coisas, tá? E a gente volta ao René Descartes, né? René Descartes, aquele filósofo francês que era matemático, assim como o Husserl. O Husserl também era matemático, veio das ciências exatas e foi para a filosofia. O Descartes também veio das exatas e foi para a filosofia. Então, ambos quiseram aplicar essa ideia da certeza matemática no pensamento, na filosofia, tá? Então, o Husserl desejou colocar todas as ciências numa base segura, e essa base era a matemática e a sua precisão. Olha, precisão para dar segurança a respeito das coisas que pensamos. Para ele, tanto a física e a química, quanto a ética e a política poderiam ensinar com precisão suas teses. Se retomarmos o pensamento aristotélico, veremos que a base da ciência é a experiência, tá? A base da ciência é a experiência, lembrem disso, isso é muito importante, né?
O que quer dizer que a base da ciência é a experiência? É por meio da experiência que nós conhecemos as coisas e aprendemos as coisas e entendemos o mundo. Tá? Só que o Russell questiona isso daí. Ele fala que nem sempre a experiência é segura para se alcançar a ciência, para se alcançar o conhecimento das coisas. Tá? A partir isso por Aristóteles, continuando. A partir da experiência sensível pode-se verificar a validade ou a nulidade de uma tese, ou aquela tese, né? Ou seja, vamos pensar com aquele exemplo que eu dei para vocês do meme do vestido branco e dourado ou preto e azul. Né? Por meio da experiência, eu posso, da minha experiência de mundo, eu posso chegar à verdade a respeito daquele vestido? Não, não posso, né? Então vejam bem, essa ideia do Aristóteles não dá muito certo, isso segundo Russell. Assim também pensam os filósofos empiristas, como Francis Bacon e John Locke. Foi a partir dessa ideia, o empirismo, tá? O que é o empirismo? A ideia de que nós podemos aprender, né? Nós podemos atingir o conhecimento das coisas por meio da experiência das coisas, experimentando as coisas. Né? Por exemplo, né, eu dei esse exemplo numa aula um dia. Né? Essa caneta, eu posso ter uma tese a respeito dela. Essa caneta é sólida? Né? Tá, eu tenho a tese. Como que eu vou comprovar que essa caneta é sólida? Por meio da experiência. Ó, eu toquei a caneta e eu sei que essa caneta é sólida. Ela não é líquida, ela não é gasosa, ela não é pastosa, ela é sólida. Então, os meus sentidos estão me dizendo que ela é sólida. Tá? Mas, né, para agora, para esse momento, né, o empirismo funcionou. Por meio da experiência, eu consegui aprender alguma coisa, uma verdade sobre as coisas. Mas nem sempre isso funciona. Né? Lembram da ideia da tábula rasa? Né? Lembram? Não? A ideia da tábula rasa diz que nós nascemos, né, como se nós fôssemos... Deixa eu pegar um exemplo aqui, pessoal. Tábula rasa diz que nós nascemos uma folha em branco. Olha lá, uma folha em branco. E a partir das nossas experiências, né, a partir das nossas experiências na vida e etc, etc, essa folha vai sendo preenchida, tá? Com o conhecimento das coisas do mundo, tá? Daí nós deixamos de ser uma tábula rasa a partir do momento em que nós temos experiências no mundo, tá? Então a ideia de tábula rasa está diretamente ligada à ideia de experiência e de empirismo, ok? Isso aqui eu só estou relembrando, vocês talvez estejam me achando repetitivo, nós já vimos isso nas aulas, mas eu acho melhor relembrar, tá? Então olha ali, pessoal, todos esses filósofos, assim como Russell, desejaram oferecer à ciência e à filosofia bases incontestáveis. Isso sempre foi uma procura da filosofia, né? Procurar bases incontestáveis para você entender as coisas de verdade, tal qual elas são. Tá? Libertando as pessoas das dúvidas e das incertezas. Daí que vem a fenomenologia. Atenção agora que isso talvez seja um pouco complexo. Fenômeno, pessoal, é qualquer coisa que possa ser apreendida pelos nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Né? Nossos 5 sentidos. Portanto, tudo que vemos ou sentimos pelo paladar, ou pelo tato, ou pela audição, né, é um fenômeno, tá? O fenômeno é uma aparição de alguma coisa para os nossos sentidos, tá? Ó, isso daqui apareceu para os meus sentidos. Isso aqui, então, portanto, é um fenômeno. Eu estou percebendo essa caneta por meio da minha visão e por meio do meu tato, tá? Então, isso é um fenômeno para mim, ok? O ar que eu respiro é um fenômeno para mim, porque a partir do momento que eu respiro, né, eu estou sentindo o ar dentro de mim, né? Eu sinto essa pressão do ar dentro de mim. Ok? Então, isso são fenômenos. Tá? Não é só o que a gente vê. Né? A gente fala em fenômenos sobrenaturais. Tá? É muito mais do que isso, pessoal. É fenômeno. Fenômeno tal qual as coisas se apresentam a nós como coisas em si. Tá? Então, a consciência sempre será a consciência de alguma coisa que foi percebida pelos sentidos. Ok?
A consciência não existe lá sozinha, ela existe a partir do momento que ela percebe a existência das coisas do mundo. Tá? Tem uma frase muito famosa do Russell, famosa dentro da filosofia, né? Que toda consciência é consciência de alguma coisa. Ok? Veja então, os nossos sentidos são extremamente, ou fundamentais, eu diria, para a nossa consciência. Tá? A consciência só existe a partir do momento em que existam coisas a ser percebidas. Daí vem aquela pergunta, né? Daí imagino vocês perguntando. Mas cada pessoa, então, vê o mundo de uma maneira diferente, certo? Né? E daí, como é que fica? Se cada pessoa vê o mundo de uma maneira diferente, né? A resposta é sim. Cada pessoa vê o mundo de uma maneira diferente. Mas o Russell achava que existiam maneiras de que nós percebêssemos algo de universal nas coisas que, se é universal, vale para todas as pessoas do mundo. Tá? Por exemplo, não tem como você dizer que essa caneta não é sólida. Tá? Qualquer pessoa do mundo, tá, vai pegar essa caneta e vai falar, ó, é verdade, tenho que admitir que esta caneta é sólida. Ela não é líquida, ela não é pastosa, não é gasosa. Né? Ela é sólida. Tá? Então isso é universal. Se nós formos em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura do mundo, ou em qualquer época do mundo, né, as pessoas vão concordar que isso daqui é sólido. Ou seja, há elementos nas coisas que são universais. Tá? Muito importante isso. Para o Russell, há elementos nas coisas que são universais, que têm validade universal em qualquer cultura, né, em qualquer lugar do mundo, que são percebidos da mesma maneira pelo indivíduo. Eu estou dando esse exemplozinho bobinho aqui com caneta, né, gente? Mas, obviamente, que o Russell foi muito fundo nisso. Né? Foi muito fundo nisso. Olha lá. Isso é importante que vocês visualizem também, pessoal. Como que é a nossa relação com o mundo? Nós somos sujeitos, né? Olha aqui, eu, professor Edenilson, sou um sujeito e, a partir dos meus sentidos, eu me relaciono com os objetos do mundo, né? Por exemplo, a caneta. Mas eu sou um sujeito, isso aqui é um objeto, né? E eu faço ideias a respeito dos objetos materiais do mundo, dos objetos existentes no mundo. Estão vendo que é uma coisa que se interrelaciona, por isso que eu coloquei essa setinha com 2 sentidos aqui, né? As coisas se interrelacionam, né, a partir dessa relação de sujeito com objeto. Tá? Então, por meio dos sentidos, experimentamos as coisas do mundo. Temos experiência das coisas do mundo, né, por meio dos nossos sentidos. O mundo exterior, portanto, não é o conjunto de coisas existentes em si mesmas, ou por si mesmas, mas sim aquilo que nossa consciência entende do mundo a partir dos nossos sentidos. Agora fica pesado, né, gente? Olha só. Mas a fenomenologia é assim mesmo, é complicado. Tá? É complicado. Vejam lá, de novo. O mundo exterior não é o conjunto das coisas que existem por si mesmas, mas sim o conjunto de ideias que a minha consciência faz do mundo a partir dos meus sentidos. Ok? Voltando ao exemplo da caneta. Eu sei agora, depois que eu experimentei, né, olha aqui, né, a caneta existe para mim agora como um fenômeno. Eu vi a caneta e eu toquei na caneta. Né? Agora, ela existe na minha consciência, mas só existe na minha consciência porque eu me relacionei, né, com essa caneta fenomenologicamente, tocando essa caneta e vendo essa caneta. Então, olha algumas definições aqui, alguns conceitos. A fenomenologia é uma investigação filosófica sobre os fenômenos da experiência. Ok? É olhar para a experiência com atitude científica, deixando de lado nossas suposições. Beleza? Deixar de lado as nossas suposições. Como é que eu deixo de lado as suposições? Né? Indo a fundo na investigação das coisas do mundo. Né? Não me contentando com as meras aparências das coisas, com os achismos, né, tão comuns no dia a dia. Com esse olhar cuidadoso e paciente, podemos criar uma base segura de conhecimento.
Agora, a respeito das diferenças entre Descartes e Russell, tá? Vejam isso daqui. Descartes foi um racionalista que tentou empregar a filosofia um método seguro, chamado cogito cartesiano. Lembram qual que é a frase, né, que quase todo mundo conhece do Descartes? Se vocês não conheciam, agora vocês vão conhecer. Penso, logo existo. Tá? Penso, logo existo. A prova de que eu existo no mundo é que eu sou capaz de pensar. Tá? Então, por isso que é racionalismo, por meio da razão, né, você conhece as coisas. Isso para o Descartes. Segundo esse método, é necessário duvidar de todas as certezas existentes antes de tomar por verdade uma informação. Olha aqui, ó, a dúvida, né, é o método da dúvida, duvidar das coisas. Não acreditar logo de cara nas coisas, duvidar sempre, até você ter uma comprovação segura daquilo. Russell, por sua vez, partiu da ideia de que a experiência em si mesmo não é uma ciência. Tá? Isso aqui que eu estou fazendo não é uma ciência. Tá? É uma experiência, mas não é ciência ainda. A ciência é muito mais do que isso. Tá? Porque às vezes a minha experiência me engana. Tá? É o exemplo lá do meme do vestido. Né? Às vezes a experiência, nossa experiência das coisas, nos engana, porque os nossos sentidos às vezes podem nos enganar. Então a experiência deve ser questionada e observada atentamente. Beleza? Vejam só, a experiência lá da minha visão do vestido não funcionou. Então, né, tem que ser questionada sempre, para eu não cair em engano e para eu ter uma base segura de conhecimento. A teoria fenomenológica elaborada por Russell consiste no estudo dos fenômenos. E não vamos entender por fenômenos as coisas físicas, né? Não são só coisas físicas. Os exemplos que eu estou aqui dando para vocês aqui para facilitar são físicos, né? Mas não é só isso. Não são as coisas físicas apenas, que são exteriores à pessoa, mas ao contrário disso, vamos compreender como ideias que se apresentam à mente são representações mentais. Tá? Acho que eu falei isso para vocês quando eu falei do mito da caverna. Tá? Nós temos ideia das coisas, mas as coisas, elas mesmas, não estão na nossa cabeça. Eu não tenho uma caneta na minha cabeça. Eu tenho uma representação dessa caneta, uma representação mental, uma ideia dessa caneta na minha cabeça. Assim como vocês também têm, agora, né, mostrando a caneta aqui, vocês criam uma representação mental dessa caneta na mente de vocês. Né? Vejam só, resumindo, os objetos são materiais, a caneta é material, mas a representação que fazemos dos objetos em nossa mente são ideais, são ideias. Não pode confundir as coisas, tá, pessoal? Mais um exemplo aqui, ó. Por exemplo, um sanduíche do McDonald's é real, mas na nossa mente fazemos uma representação ideal por meio de ideias do sanduíche do McDonald's, tá? Essa representação vem da experiência de ver e degustar o sanduíche, tá? Mas vejam bem, não é o próprio sanduíche que vai estar lá dentro da cabeça de vocês, né? São as lembranças, as ideias das sensações da experiência de comer um sanduíche do McDonald's, de ver um sanduíche do McDonald's, que vai ficar na mente de vocês, tá? Portanto, não são os objetos que ficam na cabeça, são representações ideais, representações mentais dos objetos. Um outro exemplo, esse exemplo está no livro. Olha, imagine que você sai de casa para comprar pão. Quando você chega à panificadora, esqueci de pôr a crase ali, os pães que estão na vitrine não correspondem precisamente à representação mental que você faz deles. Tá? Porque existem vários pãezinhos diferentes, né? E nunca vai representar aquela imagem ideal, mental que nós temos. O pão é algo material, mas a representação mental é ideal. Tá? Acho que ficou claro, né? Qualquer coisa vocês mandam perguntinha para mim lá pelo e-mail. Se observarmos bem, há algo em comum entre a experiência que você obteve com o pão, que é um objeto real, e a ideia de duende, que é uma criação da mente. Tá? Olha só que interessante isso. Ambos são representações mentais. Duende não existe. Pão existe. Mas, de qualquer maneira, na nossa cabeça, dentro da nossa cabeça, tanto o pão quanto o duende são representações mentais. Tá?
entendendo? Se bem que conhecem a Xuxa, já ouviram falar da Xuxa, né? A Xuxa disse que viu um duende na casa dela, né? No quarto dela, inclusive. Ela estava deitada na cama e disse que apareceu um duende para ela. Então, para a Xuxa, né, são outros 500. Mas para nós que nunca vimos duendes, né, eu pelo menos nunca vi duende, o duende é uma ideia, né, de algo fictício, algo que não existe. Né, enquanto o pão é algo, uma ideia de algo material. Mas vejam, ambas as coisas, ambas são ideias. Tá? Para a nossa consciência, tanto o pão quanto o duende são fenômenos. E é isso por hoje, pessoal. Na semana que vem nós vamos começar a estudar outro filósofo. Na semana que vem eu posto outro vídeo para vocês daí. Vou postar AD, não esqueçam de fazer AD, tá? Vai ter AD hoje, sexta-feira. E estou com saudade de vocês, espero que esteja tudo bem por aí, né, e que nós voltemos a nos ver em breve, né, pessoal? Um grande abraço para todos, deixa eu parar aqui. Até mais.